Argila dos Céus 2, análise das obras poéticas dos contemporâneos da catástrofe do século XIX. Prefácio por mim. No vídeo anterior, Argila dos Céus, foram exibidas imagens de casas, castelos e cidades cobertos de argila. Ao iniciar o processo, o autor encontrou ainda mais evidências do fenômeno. A ciência ainda não explica esse fenômeno, mas pesquisadores alternativos afirmam que podem. Ao menos, eles têm várias versões e provavelmente uma ou mais estarão certas. Alexei Kungurov já havia sugerido há alguns anos que, como resultado de um bombardeio nuclear em grande escala, uma enorme quantidade de rocha foi lançada na atmosfera, triturada em nanopó. Esse pó sedimentou-se nas massas de água e se derramou como um dilúvio de argila líquida. Por que as montanhas foram tão bombardeadas? Há motivos para isso. Também existem outras versões, a queda da Lua em decomposição e de suas partes, que ao se desintegrarem em substâncias finamente dispersas, também derramavam essa argila sobre a Terra. Durante décadas após a catástrofe, as cidades e os espaços podiam ser cobertos por tempestades de poeira após a queima das florestas e a desertificação resultante da retirada do solo de grandes áreas de terra. Existem opções ainda mais exóticas, mas que também têm fundamento. Talvez isso seja resultado de uma terraformação. Eles cobriram as evidências da civilização passada por cima, algo foi coberto, enterrado, algo em algum lugar não foi totalmente coberto, ou talvez até tenha sido, mas cataclismos secaram, espalharam, chuvas diluvianas lavaram, parcialmente de volta. Mesmo que algumas versões sejam apresentadas como delírios criativos, em comparação com o que dizem os cientistas oficiais, às vezes isso pode parecer um perigoso exemplo de bom senso. Agora vamos ao próximo artigo do autor. As pinturas são de artistas diversos de vários países. Nos interessam muito as causas da destruição dessas estruturas, mas o soterramento também é fascinante. Ruínas da Itália, Louis-François Cassas, paisagista francês, século XIX. O que chama a atenção na pintura Ruínas de Louis-François? Em primeiro lugar, o tipo de destruição, ou seja, houve algum tipo de onda de choque ou algum bombardeio com substância. Um prédio desse tipo poderia ser destruído por uma onda de inundação, por exemplo, mas é improvável que cataclismos naturais como furacões pudessem levar prédios assim, estruturas tão sólidas, a esse estado. O que mais vemos de interessante aqui? Uma pessoa com um bastão? Obviamente, há o perigo de afundar. Este fluxo de lama ainda não secou o suficiente para ser seguro. Pessoas em excursão? Acenam com as mãos, observam o que aconteceu, avaliam a escala do desastre, quais trabalhos de restauração precisam ser feitos. Também olham para baixo, funcionários obviamente de algum tipo. Já se passaram alguns anos. Bem no topo crescem árvores de alguns anos e arbustos. Aqui voltamos sempre à mesma pergunta: o que estava caindo de cima? Argila, e ainda por cima fértil, onde ela ficou, cresceram arbustos e plantas. Williams Grecian, 1773 a 1829, artista escocês, Castelo de Goodrich, Inglaterra. À direita, percebe-se que a areia está bem dentro da estrutura e em altura significativa, ou seja, foi coberta diretamente ali. Fica claro que tudo foi depositado nesse local. As paredes do castelo também ficaram férteis. E também o tipo de destruição. Alguém realmente destruiu tudo de forma cuidadosa e direcionada. Há uma gravura de Giovanni Battista Piranesi chamada Vista do Túmulo de Caio Sestio, feita em 1755, que retrata a pirâmide de Sestio em Roma. O destaque da pintura é o fluxo de lama e argila endurecidos. De onde veio tanta riqueza para Roma? Vamos analisar a construção ao lado da pirâmide à direita e seu período de destruição completa. Lebedev Mikhail Ivanovich, túmulo da princesa Pepe, Vyazenskoy em Roma, 1835, restos da construção anexa, vista da pirâmide 80 anos depois de outro ângulo. Quero destacar que, segundo minhas observações, pinturas, castelos e construções danificadas se deterioram rapidamente. Por isso, Roma virou ruínas em menos de 70 a 80 anos. Considerando o acúmulo contínuo de argila, talvez em 50 anos, Fyodor Matveyev, cidade italiana, década de 1790, final do século XVIII. Aqui também vemos o depósito de argila por cima, argila densa. T. A excursão Legendas após o cataclismo. Dá para ver que as pessoas estão cansadas, sentadas, levantando, estão exaustas.
Foi assim que ficou inundado? Apesar de tudo isso estar em uma colina, mesmo esses andares foram inundados. Foi assim mesmo. É óbvio que a argila escorria e fluía nessa direção. Aqui ainda restou uma poça líquida. Sócrates Maximovich Vorobiov, Sócrates 1817 a 1888, Castelo à beira-mar. O castelo, assim como nossos mosteiros fortalezas, por algum motivo, não teve muita sorte. Talvez os artistas gostassem de pintar paisagens apocalípticas ou apenas retratassem com realismo o que viam na natureza. A julgar pela pintura, há uma substância de aparência bastante indecente voando no céu, que cai da maneira mais natural possível. Cobrindo tudo ao redor, o castelo está encharcado desde o topo. Literalmente tudo está coberto. O artista mostrou o que exatamente está voando no céu de uma forma incompreensível e depois tudo isso desce em fluxos de lama. Aqui vemos pessoas com alguns tipos de bastões. Devemos supor que são os mesmos bastões, não varas de pescar, usados para viajar com segurança nessa lama líquida. Yazep Drozdovich, artista bielorrusso, 1880-1954, Zamchiste de Novgorod. Agora começamos a entender como as construções eram revestidas com argila. Aqui se formou uma erosão, uma ravina. O que ficou preso à construção permaneceu, o mesmo artista. A parede noroeste do castelo de Creva. Que construção monumental! E também essa montanha de argila ficou acumulada ao lado dele. O castelo está destruído. Para destruir um castelo assim, obviamente foi necessário bombardeá-lo. Talvez essas construções tenham sido feitas mais tarde. Ao mesmo tempo, as árvores e algumas edificações sobreviveram. Entrada do túnel subterrâneo na Gorian Rebakshat em Vilna. Ou será que os túneis ficaram assim após o acúmulo de argila? A argila escorria e fluía para baixo nessa direção. Talvez por isso a entrada tenha ficado livre. Bagaevsky Konstantin Fyodorovich, portões na torre. Veja como ficou coberto. Bagaevsky, Muros e Torres de Soldai, 1904. A argila gosta de peso, é o que vemos na natureza. Próximo vídeo, eu, multidão e vidro. Vitaly Vereshchagin, Mausoléu Guremir Samarcanda, 1869 a 1870, a formação de uma camada cultural, por assim dizer, está claramente expressa. A construção quase afundou, o barro ficava retido e a cobria por cima. Aqui mesmo após ventos e chuvas levarem embora, ainda restou impregnado nas cúpulas. Aqui vemos uma pessoa em pé. Qual a escala? Também avaliou o tamanho do desastre. Pedaços das construções estão espalhados, talvez pela enchente ou por um bombardeio. Vereshchagin, Mausoléu, Shah Izinda, 1869, Turquestão. O impacto sobre a cúpula veio exatamente de cima. Além disso, a argila que escorria de cima penetrou na cúpula. Legendas. Na última vez, analisamos Europa e Rússia, avaliando os efeitos de um fenômeno desconhecido, como queda de argila, acúmulo de areia e pedras atingindo construções do alto. E os países vizinhos da Rússia? Me chamaram a atenção várias imagens de Belarus. Vou chamá-las de ruínas da antiga Belarus. Quando falamos em antiguidade, pensamos em Roma e Grécia, mas a antiga Belarus não é inferior. Yusef Peshko, ruína do castelo Belikoval, Smoliany, Belarus, final do século XVIII, areia dentro do castelo. Só restou uma parede, por dentro está tudo destruído. Há pedaços inteiros de paredes no campo, mostrando quanta resistência tinham. Os telhados foram arrancados. Também vieram pessoas para uma excursão. Aqui está um bloco desse tamanho deitado ao lado. O redator está apontando para alguma coisa lá no show. A vegetação cresceu um pouco. Redactor. Napoleão Mikhailovich Orda. Este é o nome. Famoso artista, compositor e pianista, cuja vida e obra estão ligadas à Bielorrússia. Nasceu em Vorotsevich, distrito de Pinsk, província de Minsk, hoje parte de Ivanovo, região de Berezov. Que nomes maravilhosos davam naquela época. Entre nós, Sócrates Maximovich Vorobiov. Entre os bielorrussos, Napoleão Mikhailovich Orda.
Essas casas claramente foram construídas depois. Este castelo tem uma sensação persistente de que foi concretado de propósito. Especificamente, este castelo foi concretado. Queriam fazer apenas um grande monte, mas ele foi erodido. Depois, mais uma observação interessante. Nesse período, a Terra se assemelhava a Marte e certamente parecia vermelha vista do espaço. Há evidências de que no século XIX a paisagem de Marte mudava rapidamente em curtos períodos. A diferença é que Marte talvez não se recuperou dessa catástrofe semelhante à da Terra que conseguiu superar. Conde Rusetsky, Castelo Mirskoi, 1844. Nesse artista ainda há restos de telhados e vestígios do granizo destrutivo. Napoleão Mikhailovich Ordan, Castelo Mirskoi, cerca de 10 anos depois. Os montes de areia impressionam, enquanto tempestades do Saara rugem no céu da Bielorrússia, levando restos do telhado. Mas ainda assim, aqui vemos que a água corre, as árvores crescem, e embora tudo tenha essa cor de argila, a vida ainda prevalece. Kaloyov. Também há restos de construções destruídas. Ao longe já foi construída a cidade de Rujani. Novamente, tudo está em tons de vermelho. No céu, a poeira de argila. As ruínas permanecem, casas parecem reconstruídas. Uma casinha foi erguida ao lado das ruínas e, ao lado dela, um galpão. Há pessoas e atividades aqui. Kamienets, Litovsk, Torre de Kamienets, na região de Brest. Toda danificada, provavelmente será destruída depois. Esta já é outra civilização. O céu também está vermelho, com pedaços dessa argila voando nele. Novogródsk, castelo em ruínas e igreja principal. Aqui de novo também cobriram, mas não cobriram tudo. As pessoas já estão se adaptando, o céu está clareando. Svizloch, o mesmo tom, mas tudo está crescendo e no céu ainda voa essa nanosuspensão. Napoleão Mikhailovich Orda, Castelo de Geronensky. Atualmente, no local do castelo restam apenas fossos, valas, fragmentos de torres cilíndricas de pedra, tudo coberto por arbustos. Golchani, ruínas do castelo do Sapieha. As ruínas ficam ao lado de novas construções de crivo. Em comparação com as casas modernas, são construções ciclópicas. Encontrei pinturas que retratam o território da atual Lituânia, Polônia e Ucrânia. Yazep Drozdovich, artista bielorrusso, ruínas da torre no castelo de Creva, Lituânia. Ali estão algumas casinhas, e aqui estão os montes de terra com os quais esse castelo foi coberto. Lituânia, Trakai, Castelo Napoleão Mikhailovich Orda. Pode-se supor que aqui há mais 2 andares escondidos, ou talvez ele tenha sido construído assim mesmo, numa colina? O fato de que ele foi destruído é meio que óbvio. Assim era o castelo em meados do século XIX, segundo pintura de Wojciech Gersen, de 1855. Parece ser 5 a 10 anos depois. Triste ver a destruição de algo que já foi majestoso. Napoleão Orda Birsy, Lituânia, Igreja Luterana, ruína do Castelo dos Radziwiłł e Igreja Católica. Kazimierz nad Wisłą, Polônia, ruínas do castelo. Kakini, Polônia, ruínas do castelo, litografia baseada no desenho de Napoleão Orda. Sim, é uma construção enorme. Se calcular a distância em quilômetros e essas torres ciclópicas, e na minha opinião, eles tentaram cobrir tudo isso. Isso é óbvio, uma civilização anterior, um cataclismo anterior de 17 séculos provavelmente na Ucrânia. Fyodor Solntsev, Mosteiro de Kirilovsky, Kurenovka, aquarela de 1843. Mosteiros, castelos e fortalezas são os principais locais de acúmulo de grandes volumes de substância. Aqui também vejo que este lugar foi inundado de forma bastante significativa. Como era possível inundar volumes tão grandes? Bem, provavelmente mais recursos do que temos, mas não tão grandes assim, se compararmos com os processos de terraformação, quando continentes podem ser movidos de um lugar para outro. Napoleão Mikhailovich Orda, Castelo Ostrogski, Ucrânia. Se imaginarmos que isso aqui é o aterro, então a torre ficava bem aqui, no chão.
É óbvio que alguém queria esconder essas construções ciclópicas. Ekaterinoslav Dnipropetrovsk, agora Dnipro. Vista das catedrais da Assunção e Transfiguração, fragmento de gravura do século XIX, aqui há uma sensação de areia movediça, mas aparentemente sem relação com nossos sedimentos sólidos. Na minha opinião, esse aterro talvez tenha sido lavado pelas chuvas dessa maneira. Essas construções são recentes, assim como isso aqui. Talvez haja algo colossal enterrado abaixo. Poslanov Vassily, vista de Feodósia do lado da quarentena com as ruínas da fortaleza genovesa, 1912, estranha deposição de areia. Se algo for construído em um lugar assim, aqui realmente lembra o Descida de Andreev, em Kiev. Talvez haja alguma construção soterrada aqui. Sob esta colina pode haver a arquitetura de uma civilização ainda mais antiga. Tudo está tão bem empilhado, Calabas. Kiev devastada. Briusov, Valery Yakovlevich. Caminhamos 4 dias pela estepe devastada até avistarmos a imensidão do Dnieper, onde ele encontra o Desna. Quem lá não se maravilhou com a magnificência de sua irmã? Mas naquele dia não nos importavam belezas celestiais, apressávamos para Kiev saqueada, deserta, para beijar ao menos o pó da igreja da dízima, para chorar nas pedras dos portões dourados. Vagamos a noite inteira, desesperados entre ruínas, chorando o passado. Pela manhã, em lágrimas, seguimos. 3 dias depois, os Cárpatos surgiram para nós. Ano de 1898, ruínas da igreja de Santa Irina em Kiev, desenho de Mikhail Sagin, 1846, a seguir, em ordem aleatória, quadros e fotos, testemunhas silenciosas das catástrofes. Alepo, Síria, cidade pobre, infeliz e destruída, ainda sem paz ou descanso. Foto de 1842 a 1844. Essas destruições sugerem que as ações militares da época foram tão intensas quanto as atuais. Paris, Thomas Gertin, Rua Saint-Denis em Paris, 1775 a 1803. Já dá para ver que limparam tudo, mas os vestígios de destruição são totais. William Turner, Canterbury, Condado de Kent, 1793, Ponte Galesa em Shrewsbury. Tenho a sensação de que a Europa foi sendo destruída aos poucos. Primeiro dominaram Roma e Inglaterra no século XVII e, juntos, foram tomando partes da Rússia e a subjugaram. A guerra era constante e em grande escala. Joseph Mallord e William Turner são famosos por pinturas de paisagens, destacando o uso de cores para efeitos dramáticos. Ele gostava de retratar desastres naturais, como erupções vulcânicas, tempestades e avalanches no mar. Segundo a versão oficial, Turner viajava com frequência para os Alpes. Na década de 1840, Turner visitou Goldau, na Suíça, destruída em 1806 por um deslizamento que matou 457 pessoas. O dramático simboliza a destruição da vila. William Turner, Goldau, localidade na Suíça, no cantão de Schwyz, 1841 a 1843. Isso é bastante estranho. As pessoas estão sentadas, pescando, e não se importam com o que está acontecendo ao fundo. Acho que tem uma pessoa em pé lá. Acho que isso é um portal de legendas. Eu não acho que Turner seja inadequado. Aqui está, por exemplo, a pintura Incêndio no prédio do Parlamento em 16 de outubro de 1834, mas o deslizamento de terra suíço nem sequer se parece com um incêndio. Mesmo ao pintar algo semi-abstrato, ainda era bastante compreensível. Em 1842, ele provoca uma nevasca à noite. Por outro lado, o que mais pintar numa pequena vila suíça, além de um deslizamento de terra ou avalanche? Talvez eu já seja tendencioso quanto aos nomes das pinturas e à interpretação dos especialistas, mas infelizmente muitas obras foram renomeadas e ocultadas, de modo que você nunca adivinharia a verdadeira intenção do autor. Paisagem, castelo e vista da cidade. O fato de que tudo isso estava prestes a desaparecer acabava sumindo do título da pintura. Aqui, por exemplo, Kivarneg.
Todos os palácios, mansões, bancos, institutos e hospitais eram construídos conforme seus projetos. Em Moscou e em Petersburgo daquela época, foi desenvolvido o projeto da Bolsa de Valores de São Petersburgo. A construção começou em 1783, mas em 1787, ano em que o quadro foi pintado, o edifício, totalmente erguido até o telhado, foi demolido porque não correspondia à aparência da cidade e às tarefas de planejamento urbano. Como sempre, uma versão oficial simpática e lógica. Ficou lá 5 anos. O artista Travers, ao que tudo indica, foi um dos últimos a ver essa construção. Provavelmente só removeram as palavras enchente, tempestade e dilúvio do nome. O mesmo ocorre com as fotografias. Escócia, Edimburgo, 1843. A versão oficial é que o monumento a Walter Scott ainda está em fase de construção. Que piada. Bom, quem poderia duvidar? Dá até vontade de perguntar em que estágio interessante está essa construção. A Abadia de Dryburgh, Escócia, 1844, túmulo de Walter Scott. Note que nem as ruínas estão no nome e o sepultamento fica distante do monumento. Será que é só o escritor que não teve sorte após a morte, ou foi toda a Escócia que não teve sorte com as cidades? Ao concluir meu relato, quero apresentar brevemente a obra de dois amigos, um poeta e um artista-poeta, cujas criações frequentemente se complementavam. Bagaevsky Konstantin Fyodorovich, 1872 a 1943, Coroa Astralis, 1908 ou Coroa Estelar, e embaixo, talvez, a Fortaleza Estrela. Então, entenda como quiser. Nós, infelizmente, não entendemos nem um décimo do que os artistas e poetas do final do século XIX e início do século XX sabiam. O nome da pintura é o mesmo do poema de Maximilian Voloshin, poeta russo nascido em 1877, que acreditava na reencarnação. Existem pessoas que lembram vidas passadas e nossas almas desejam as estrelas, mas são presas por alguém na Terra. Após ler o poema, explicações são necessárias. Na mitologia grega, Lete é uma fonte e rio subterrâneo chamado Rio do Esquecimento. Ao chegar ao submundo, os mortos bebiam dele e esqueciam tudo. Por outro lado, quem voltava à Terra precisava beber de novo a água do rio subterrâneo. Abaixo está apenas um trecho do poema Corona, estrela e sóis da meia-noite. As luzes nos atraem para si. Ah, não fomos batizados nas águas profundas. O verão, o espírito amargo e a memória nos atormentam. Arde em nós a dor de ofensas mortas. Exilados, andarilhos e poetas. Para quem enxerga, mas é ofuscado pela luz, para quem vive numa cripta escura, para quem vê a terra como exílio sagrado, para quem sonha e lembra nomes, no amor não há alegria no encontro, mas êxtases sombrios da despedida. Quadro de Bogoevsky Konstantin Fyodorovich Estrelas. E se a alma do poeta Maximilian Voloshin aspira a tais estrelas inalcançáveis, ele tem uma atitude bastante hostil em relação à lua. Lunária, coroa de sonetos, trecho. Você, grito de angústia congelado como um bloco de gelo, entrelaçamento de raiva, orgulho e dor, batidas sem asas de uma vontade imensa, entre convulsões, estrela apagada, rédea colocada sobre os espíritos da vontade, grau da luta com a comunhão do sal amargo, gólgota das almas. Você chegará enquanto a sucessão dos tempos terrenos não se extinguir. Mortos, saibam, a palavra do inferno, decompus com a lentidão do veneno corpos na terra, almas na lua, traçando círculos de vampiro e bebendo os fluxos da vida enquanto dorme. Você é o cadáver voraz de um mundo rejeitado, ano de 1913. Quantas vezes nossos antepassados olharam esperançosos para o céu e temeram o que poderia cair sobre nossa terra pecadora? A estrela Absinto de Konstantin Bogoevsky é um enredo apocalíptico, um símbolo personificado do terror. O absinto, para o artista, derrama um horror mortal sobre a Terra. O tempo parou, como se a estrela viesse de um espaço atemporal e queimasse com seus raios agudos as casas de pedra da cidade moderna. No mundo, reinou uma imobilidade opressiva da luz mágica do absinto. O que eu vejo nesta pintura? Vejo um deslizamento, uma inundação e andares alagados. Em destaque, a parede destruída de um prédio. Essa estrela é algum tipo de clarão brilhante e o artista tentou retratar essa expressão da matéria ou luz se espalhando.
Eu ouvi uma versão de que era um cometa com uma cauda venenosa que cobriu a Terra, resultando em uma peste. Eu sugeriria que o quadro mostra o clarão de uma explosão nuclear. No Apocalipse, há a profecia da estrela Absinto. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha. Ela caiu sobre um terço dos rios e fontes de água. O nome da estrela é Absinto, e um terço das águas virou absinto. E muitos dos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. Pelo texto, fica claro que esses eventos devem ser atribuídos não ao presente, mas ao futuro, ao tempo escatológico. O arcebispo Aver Kitalchev explica este trecho da seguinte forma: alguns pensam que esse meteoro cairá na Terra e envenenará as fontes de água, que se tornarão venenosas. Ou talvez seja um dos métodos recém-inventados de uma guerra terrível, ou seja, uma futura bomba nuclear. O absinto na Bíblia é um símbolo dos castigos de Deus. E o Senhor disse: por terem abandonado a minha lei que estabeleci para eles, não ouviram minha voz nem a seguiram, preferindo a teimosia do próprio coração, e seguiram os Baalins, como seus pais lhes ensinaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: alimentarei este povo com absinto e darei água com fel para beber. Aqui está a mesma história na pintura Estrela Absinto de 1908. Bem, nós sabemos como o Senhor pune seus concorrentes, não é? Sodoma e Gomorra. Aqui na pintura, eu também vejo a cidade inundada por esse líquido. E atrás dele está acontecendo algum tipo de espetáculo de luzes, aparentemente como resultado de algum cataclismo. Em geral, não conhecemos as lendas da estrela Absinto, mas no fim do século XIX e XX, isso provavelmente era bem compreendido. Bogoyevsky Konstantin Fyodorovich, altar oriental. Que tipo de construção antiga havia antes? No primeiro plano restaram algumas ruínas espalhadas pelo perímetro. Claramente havia uma construção aqui que foi destruída. Ao final, a cratera encheu-se de água e virou um lago. Somos diferentes em alma, mas compartilhamos a mesma chama e saudade das mesmas pedras e terra. Os mesmos discos brilhavam para nós na constelação, onde quer que estivéssemos, mas ao coração, inseparáveis, estão as colinas de Feodócia. Voloshin ao amigo, 1911. Voloshin e Bogoyevsky, no ateliê do escritor. Koktebel, 1930. Velha Crimeia, 1903. Também há estruturas antigas soterradas aqui. Antigos banhos em Karazubazar, Crimeia, 1930, Fortaleza Antiga, 1902. Maximiliano Voloshin, o mago cimeriano, como é chamado, poeta que escolheu como lema: vocês deram, por isso são ricos. Ex-libris de Voloshin, marca de livro que identifica o dono do livro. O ex-libris é colado ou carimbado no verso da capa esquerda. Marina Tsvetaeva lembra de sua visita à Crimeia em 1914, quando um incêndio começou no porão da casa de Voloshin. Enquanto Tsvetaeva, seu marido e sua irmã corriam até o mar para buscar água e tentavam em vão apagar as chamas, Voloshin permanecia imperturbável. Ao trazer mais um balde de água, Tsvetaeva relata: e, dessa vez, tive uma visão relâmpago de Max, que se levantou com a mão erguida, dizendo algo inaudível e claramente para o fogo. O fogo se apagou. Apagar e acender. Voloshin, o acendedor da chama manifesta, permaneceu nas lembranças dos contemporâneos. Em outros momentos, em profunda concentração, dele, de suas pontas dos dedos e das pontas dos cabelos, saía uma chama verdadeira, ardente. Uma vez, enquanto ele escrevia sentado, a cortina atrás dele pegou fogo. Em um passeio nas montanhas com amigos, ele juntava musgo seco e o incendiava apenas concentrando o olhar sobre ele. Testemunhas dizem que ele acalmava, aliviava dores com palavras e lia destinos nas mãos. Amigos recordam quando o poeta, que sempre dava abrigo durante a Guerra Civil, escondia em casa tanto vermelhos quanto brancos. Voloshin categoricamente não permitiu que um desconhecido passasse a noite em sua casa. A rigidez com que Maximilian Alexandrovich expulsou esse homem surpreendeu as pessoas ao redor. Mais tarde, descobriu-se que esse homem havia acabado de cometer um assassinato horrível e monstruoso. Maximilian Voloshin perto de sua casa. Ele era um geólogo e arqueólogo apaixonado. Os geólogos encomendavam a ele pinturas para estudar a estrutura geológica da região.
Guerras civis, massacres. A Rússia foi unida por facas, avareza, calitas, mentiras, violência e saques, reunindo seus pedaços. No silêncio das noites estreladas e geladas, como uma aranha-cruz feroz, Moscou tecia ao redor dos sombrios e ameaçadores o seu círculo apertado e sem saída. Aqui tudo era governado pelo espião e pelo delator, e ele era feroz e severo. O príncipe de Moscou era camareiro e servo do Senhor tenha piedade. O ninho dos boiardos de Urugiev era de humildes, palácio, prisão e mosteiro, onde por 20 anos uma criança assassinada traçava círculos como um morcego, quebrando ossos, esticando tendões. O trono de Moscou estava sendo construído quando o descendente de uma gata e de uma égua, Pojarsky, trouxe ao poder Piotr Fyodorovich, de nascimento, Karl Piotr Ulrich, imperador russo de 1728 a 1762, imperador russo, o primeiro representante da dinastia Goldstein-Gottorp-Romanov no trono russo. O anticristo Piotr reuniu, puxou e balançou o bloco aquecido, raspou o estique e, pendurando-o no cavalete, o ensinou as ciências dos livros. O império, deixando a toca como uma toupeira, chocava-se dos ovos sob a carne coroada e ardente de suas 5 imperatrizes, e assim a Rússia tornou-se alemã, formal, repugnante. Sob o brilho das baionetas e o sangue de Holstein, Sverten e Berska, o trono russo era defendido. E com um assobio chamas ondulantes irromperam do cartucho. Da escuridão à luz, do cativeiro à liberdade, forças e paixões da natureza. As tribos de Anafim, igrejas, Odolev, correntes, ressuscitaram dos túmulos de Mazepa, Razin e Pugachov, os terrores de outros séculos. Mesmo agora, como nas antigas quedas, ensanguentada e em trevas, você continuou sendo terra de êxtase, buscando amor. Rezem então, suportem então, aceitem em seus ombros a cruz, no pescoço o trono, no fundo da alma ressoa o submerso Kitej, nosso sonho irrealizável. Nota: esse personagem não é claro para mim. Aqui, tudo era controlado por um espião e delator feroz e severo. O príncipe de Moscou era camareiro e portador do bastão. O Senhor, tenha piedade, é Deus. O poeta diferencia claramente o Senhor de Deus. O porteiro provavelmente quer dizer que esse príncipe de Moscou servia ao Vaticano. Provavelmente não é Ivan, o terrível. Na verdade, ele é czar, não príncipe, e é chamado de consciencioso em outro poema. Mais adiante no texto, quando sobre o trono de um gato e de uma égua, Pojarsky trouxe para reinar sobre o trono de um gato e de uma égua. Maximiliano Voloshin fala dos boiardos Romanov, descendentes de Fyodor Andreevich Koshka e Andrei Ivanovich Kobila. Nos ombros, uma cruz, no pescoço, um trono. No fundo da alma, ressoa a submersa Kitej. Pescoço significa o pescoço, a espinha dorsal. Kitej, segundo a lenda, era uma cidade ao norte de Nizhny Novgorod, perto da vila de Vladimirskoe, no lago Svetloyar. Uma cidade que surge e some. Dizem que só os puros de coração e alma acham o caminho para Kitej. Dizem que, em dias calmos, às vezes se ouve sinos e cantos vindos do fundo do lago Svetloyar. Como Svetloyar lembra a marca de uma cratera nuclear. Talvez tenha existido uma cidade dos deuses que foi para o plano astral. Teoricamente, basta buscar fragmentos da antiga cidade ao redor do perímetro. Há uma crença de que um desejo feito no túmulo de Maximilian Voloshin se realiza se você deixar uma pedra lá. Por isso, o túmulo de Max Voloshin e sua esposa Maria Voloshina ficou conhecido como Túmulo dos Desejos. Os desejos são variados, mas todos decentes, senão o mago não os realiza. Na pedra lá embaixo está escrito: "Eu quero comer bem". Também há outros pedidos: reze por todos nós. O monumento que qualquer governante invejaria foi criado pela natureza para Volk, mas o nome Voloshin nessa rocha veio das pessoas. Acho que, para finalizar, seria apropriado conhecer um pouco as pinturas de Volkvi, o místico, cientista, poeta, geólogo, arqueólogo e artista. Aqui existia uma floresta sagrada, onde um mensageiro divino de pés alados cruzava clareiras. No lugar das cidades, não restam pedras ou ruínas, nas encostas de bronze pastam rebanhos de ovelhas. Talvez seja assim que a areia devora as cidades? É assim que cercam, para que a areia pare, para tentar deter a desertificação que ocorreu como resultado de uma catástrofe.
Paris, Praça da Concórdia, à noite, ano de 1914, toda a praça iluminada por lampiões.